De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é David Spencer. Ele é presidente do Sócio Sindicato dos Sociólogos do Amazonas. David, falando um pouquinho da situação da sociologia nas faculdades e no colégio, que infelizmente não se tem muito feedback, porque os colégios infelizmente não tratam diretamente com filosofia e sociologia. Eu digo isso infelizmente porque eu não tive no colégio nenhuma dessas duas matérias e fui conhecer as duas matérias na faculdade. E com essas matérias eu vi como são importantes, principalmente para o trabalho que faço hoje em dia, trabalho de direito, e também pelo lado empresarial que trabalho, até porque são matérias que lhe ajudam a raciocinar de uma maneira diferente. Certamente. Como é que vocês estão tentando colocar na cabeça de diversos políticos a inserir essas matérias dentro do contexto do antigo segundo grau, que hoje se chama de ensino fundamental? Bom, essa é uma questão, Rodrigo, de âmbito nacional, inclusive, né? A sociologia, como nós sabemos, tanto ela quanto a filosofia, ela foi retirada do ensino médio no período da ditadura, né? Então era uma disciplina que incomodava. Que não se podia pensar, né? Numa época justamente em que se desejava que a sociedade não pensasse, que não tivesse um posicionamento crítico. Então a sociologia e a filosofia elas foram retiradas do ensino público no país e desde lá o país passou a ter um déficit, né, com a sociedade no que diz respeito à efetivação dessas duas disciplinas. Então essa é uma questão nacional que os sociólogos eles vêm lutando no sentido de efetivar essas duas disciplinas, né? É sempre importante mencionar, no caso da filosofia também. Então, há 2 anos atrás, o presidente Lula sancionou a lei que tornava obrigatório novamente o ensino da sociologia e da filosofia no ensino médio. Mas verificou-se que a rede pública de ensino ela não tinha estrutura e ainda não estava preparada para institucionalizar novamente essas duas disciplinas. O estado do Amazonas não é diferente, né? Então, a lei que garantiu a obrigatoriedade da disciplina há 2 anos atrás, ainda não foi efetivamente implementada no estado do Amazonas. E a nossa luta do sindicato e também da Federação dos Sociólogos em âmbito nacional é de fazer com que efetivamente a sociologia e a filosofia retornem às salas de aula, né? Que os professores possam de fato exercer a sua função como professor de sociologia. E como você bem colocou, são disciplinas essenciais para a formação do cidadão, né, para a formação de um senso mais crítico, para a ampliação das liberdades individuais. E nós estamos discutindo com o Conselho Estadual de Educação, com a Secretaria de Educação, a plena implementação da sociologia e da filosofia no ensino médio. O último embate que nós tivemos na esfera pública com a Secretaria de Educação foi nesse sentido, de que a lei que regulamenta o ensino da sociologia e da filosofia fosse cumprido no estado do Amazonas. Embora no estado do Amazonas haja uma lei, né, que regulamenta, mas que tornava facultativa, na verdade, essas disciplinas no ensino médio. Então nós chegamos a um prazo com a Secretaria de Educação, né, de até 2012, a gente conseguir efetivar a sociologia nos 3 anos do ensino médio. Porque até então nós tínhamos parcialmente a sociologia no primeiro ano. Nós estamos avançando agora para o segundo ano e a nossa expectativa é que até 2012 nós tenhamos a disciplina nas 3 séries do ensino médio, né? E um outro ponto importante é que o sociólogo tem a prioridade no sentido de ministrar essas disciplinas, já que ele tem a formação específica, né, adequada para isso. E atualmente nós temos vários outros professores, sem querer desmerecer os nossos colegas de trabalho, mas nós temos vários outros professores que não estão habilitados na área ministrando essa disciplina, né? E o ideal é que fosse o próprio sociólogo, cientista social a ministrar a disciplina. Então, trata-se, na verdade, Rodrigo, de uma mudança do ponto de vista da cultura política das nossas instituições, né? De uma mudança do ponto de vista da concepção da educação que nós temos no Brasil, uma mudança na concepção, na visão dos gestores públicos, dos governantes. E o sindicato ele tem esse compromisso de sensibilizar
às instituições públicas e à própria sociedade para a importância que tem tanto a sociologia quanto a filosofia, né? E nós tivemos um avanço nesse sentido, porque tivemos da Secretaria de Educação um compromisso de que as disciplinas sejam efetivamente implementadas. O que já é uma grande vitória para que já é uma grande vitória para toda a categoria e para a própria sociedade, né? Nós fizemos questão Rodrigo, de colocar na esfera pública o embate não apenas do ponto de vista corporativo, né? Quer dizer, do sociólogo querendo um espaço para o trabalho, para exercer a sua profissão. Mas nós fizemos questão de debater na esfera pública a importância, como você bem colocou, da sociologia e da filosofia para a educação, né? Entender a educação como um processo emancipatório da sociedade. Né? Aquela situação de você realmente abrir a cabeça do cidadão. Exatamente. Fazer surgir a maêutica socrática. Para quem pensa que eu estou falando uma loucura aqui, não é não. É você chegar, às vezes a pessoa tem dentro de si o conhecimento e não sabe externar. Então é você chegar com a pessoa, tirar esse conhecimento e trazer para a realidade algo que ela até sabe, só que ela é tímida. Exatamente. Tem um filme que trata exatamente sobre isso, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, e mostra bem essa situação. Muito bem colocado. Então, toda a ação política do sindicato, é importante colocar nesse sentido, ela se dá num sentido mais amplo e não apenas corporativo, né? A nossa preocupação é de que as causas que o sindicato venha a se envolver, embora tenha uma conotação corporativa, ela possa ter uma inserção social mais ampla, né? E especificamente no caso da sociologia, isso para nós é fundamental, né? Que o nosso projeto de institucionalização da sociologia seja um projeto também de sociedade, né? Um projeto de transformação da sociedade. E certamente que a sociologia e a filosofia, elas são disciplinas, como você bem colocou, que é capaz, né, de despertar, de trazer à tona esse conhecimento que o cidadão ou que o sujeito já possui, né? E que ele possa expressar isso. Então, a sociologia e a filosofia, enquanto ciências que contribuem para a construção desse senso crítico, né? E certamente para uma sociedade melhor, né? Ok. Fazer só um pequeno intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu indico até um livro de filosofia, se você quiser comprar, que é O Mundo de Sofia, de Austin Garden. Se você comprar, é um livro que dá para abrir a cabeça de quem está em casa e acaba conhecendo um pouquinho da história da filosofia. Vou fazer um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.